Boa noite, boa noite. Vamos só deixar acender aqui. Boa noite, boa noite. O terceiro episódio da nossa série Amor Intus. Terceiro dia da nossa série, terceiro episódio. A gente lá no primeiro episódio a gente falou ali o que é esse negócio de amar a partir de dentro. No segundo episódio a gente falou do sentido da vida, esse amor que a gente ama a partir de dentro e que enche a nossa vida de sentido e que nos faz colocar sentido na nossa vida. E agora, no terceiro episódio, nós vamos estabelecer. Deu uma apagadinha aqui, nós vamos estabelecer três parâmetros, gente. Nós vamos estabelecer três parâmetros, enquanto eu vou acendendo meu negocinho aqui, muito tranquilo, porque você vai perguntar, Otávio, você tava dele tomar uma garrafinha d'água, lógico, água é saúde, né, gente? Agora você tá um charuto aí. É porque amorintos, amar a partir de dentro, a gente tem essa ideia de casa. E casa, a gente fica à vontade. E no próximo episódio, eu vou remeter essa ideia de casa. Eu vou remeter essa ideia de casa. Dito isso, nós precisamos pensar nisso e levar isso como os parâmetros. E os parâmetros são bem, verdade e beleza. Fala, beleza, né? É desnecessário porque eu sou muito bonito. Então, nós precisamos falar, evidentemente, sobre beleza. Sobre bem, porque eu sou o bem que a Camila encontrou pela vida dela, então, o bem. Sobre a verdade, porque eu não sou mentiroso. Então, por isso que eu vou estabelecer esses parâmetros aqui para vocês, ok? Antes disso, nós vamos falar o quê? O que é minha voz da consciência, meu amor, que está aí me acompanhando na gravação, sobre os nossos patrocinadores e você que está nos acompanhando. Nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Põe o primeiro patrocinador na tela, que é a Graça Divina. Mentira. Também. O segundo, deixa eu só colocar. Coloca aí, Camila. Coloca aí. Isso, deixa eu arrumar a câmerazinha. Perfeito. Gente, Amorintos Psicoterapia. Agende seu horário no 419-9709-0705. Você que está pensando em iniciar o processo terapêutico, psicoterapêutico, você que está sentindo necessidade, seja por algum problema que está tendo, ou seja por uma questão de autoconhecimento, é só você entrar em contato nesse número aqui ou virar a câmera do seu celularzinho para o QR Code, que é esse ali que está ali no cantinho. Você mira aqui, subiu na prancha. Olha a onda ali, ó. Ali, isso. Ali, ó. Aqui. Isso, agora eu mirei bem certinho. Vai parecer que eu vou fazer a fusão do Dragon Ball. Isso ali mesmo. Ali você mira a tua câmerazinha e você vai falar em contato direto comigo. Se você mirar agora e já mandar mensagem, Otávio, eu quero fazer psicoterapia. Eu já vou te responder logo depois aqui desse vídeo, dessa live. Ok? Vamos para o próximo, meu amor. Terços personalizados Camila Ribeiro. Faça sua encomenda no 419-9516-7502. Ou no nosso QR Code aqui do lado. Você que vai casar, você que vai. No caso, eu e a Camila vamos casar. Você que vai casar, você que quer dar um presente para a primeira comunhão, você vai fazer a primeira comunhão. Temos muitos adultos ultimamente procurando. Você vai fazer crisma, você quer dar um presente para alguém, você vai morrer, inclusive. É, eu adoro dar esse exemplo do velório. Mas você que precisa, não é só um terço ir lá e comprar um simples terço na lojinha da Romaria, que também é muito importante você fazer isso, às vezes, para ajudar e tal. Né? E também, às vezes, você acha objetos bonitos. Mas aqui você vai personalizados. Você vai querer vai montar do teu jeito, do jeito que você quiser. Você vai entrar em contato com a Camila, vai falar com ela no número, no QR Code, que é o mesmo número, e vai fazer, perdão, a sua encomenda. A sua encomenda, ela vai conversar com você, vai te ajudar a escolher, vai ver o que melhor combina com você, vai te indicar. E é uma experiência que vale muito a pena, porque é do teu jeitinho, do teu jeito, entendeu?
Então você entra em contato ali no número. Camila, tira o patrocínio para mim, que eu mudo a câmera. Isso aí. Vamos lá, coloca lá para nós o outro bannerzinho, o outro coisinha na marca. Isso, coisa linda. Gente, terceiro conteúdo. Vamos estabelecer um parâmetro aqui na nossa série Amor Intus. Vamos estabelecer um parâmetro sobre como a gente se orienta no mundo. A gente se orienta no mundo também por uma questão lógica e simbólica, mas a gente se orienta no mundo também por essa questão aqui que é um pouquinho mais filosófica, mas que vocês vão me entender muito bem, que a relação com essa tríade, de certo modo, tríade, três, a relação com esses três, poderia chamar de princípios, poderia chamar de, a gente chama filosoficamente de transcendentais. A relação com esses três, gente, são o que nos mantém saudáveis mentalmente e também fisicamente, mas aqui a gente, não que a gente não fale da questão física, mas a gente, né, é um objetivo, é uma questão aqui mental, sobretudo. Nós somos profissionais da saúde mental, né? Então, é um foco aqui. Então, nós vamos falar do bem, da verdade e da beleza. E eu vou começar, não vou começar pelo bem, pela bondade, pelo bem, mas vou começar pela beleza, porque ela é mais sutil de compreendermos. Assim, e aqui eu tenho como base, gente, São Tomás de Aquino. Por que eu vou falar da beleza? Veja só. A beleza, vocês aí que estão me vendo, são todas pessoas muito bonitas, ela supõe certa ordem. A beleza não é bagunçada. Quando você acorda com teus cabelos bagunçados, não é bonito. A beleza não é bagunçada, a beleza supõe certa ordem. A verdade também supõe certa ordem. E a natureza também, a bondade, certa ordem, né? Então, aqui, ó, a beleza, ela é o bem em forma, ou seja, a forma do bem, o mostrar-se. Aí a gente tem essa relação. E, Otávio, por que dessa tríade e essa relação? Veja só. E aqui eu vou dar exemplos práticos. Eu não vou explicar aqui numa questão filosófica, porque isso vocês procuram até com pessoas que têm um pouco mais de know-how nesse sentido, né? Que nós. Mas aqui eu estou explicando para gente. Eu costumo brincar que não baixando o nível do conteúdo, mas aqui eu estou conversando com vocês que são gente que nem eu. Então eu preciso explicar de um jeito que eu entenderia que vocês entendam. Desse modo, gente, vamos assim, ó. A gente olha para o ambiente, a gente olha para o mundo e a gente tem que lembrar assim. Eu não seria um exemplo bom para eu dar no primeiro vídeo, na primeira aula, mas o nosso querido filósofo, ele olha o mundo e vê os elementos, a natureza, os astros, aquela coisa toda. E aquilo ali supõe certa ordem. Ordem. Aquilo ali tem certa ordem. E a beleza é as coisas em ordem. A beleza é essa relação com a bondade, porque quanto melhor as coisas, quanto as coisas melhor feitas, num ordenamento melhor, mais belas são. A beleza supõe essa ordem. E, por exemplo, se a gente pegar um exemplo, vocês sabem, uma coisa, não sei se vocês sabiam, vou contar para vocês agora, que o nosso rosto ele é diferente de um lado e do outro. O nosso rosto ele é simetricamente diferente de um lado e do outro. Vamos aqui dividir. Não, se eu dividir o charuto, eu vou queimar minha cara. Mas, ó, por exemplo, e as pessoas, por exemplo, se eu cortar aqui a minha foto aqui, dividir e colocar os dois lados direito ou os dois lados esquerdo, vai ficar totalmente diferente. Totalmente diferente. E as pessoas mais bonitas, eu então que tenho o maxilar aqui um pouquinho deslocado, então ficaria um negócio maravilhoso. Totalmente sem simetria, né? Um dia nós vamos fazer ortognática e vamos corrigir isso aqui, porque quando eu ficar velho vai dar incomodado, né? Mas as pessoas que são belas, que são bonitas, que a gente tem como padrões,
de beleza, elas possuem esses dois lados muito parecidos um com o outro, muito próximos. E aí a gente supõe a beleza certa simetria de medida, ou seja, certa ordem. Ou a beleza precisa disso. Nós olhar o mundo, por exemplo, a gente olha o Brasil porque a gente vive num país desordenado. Nada contra, mas, por exemplo, você anda numa esquina, tem um outdoor, um terreno vazio, uma caçamba de lixo e uma casa de 2 milhões de reais. Ou coisa mais linda, bela, com vitrais pintados por Michelangelo. Ou seja, não tem ordem nessa bagaça. O Brasil é um país bagunçado. Você anda numa rua, tem uma rua aqui do centro da minha cidade que ela tem 2 faixas no meio. Cerca de 50 centímetros uma da outra porque eles mudaram a dimensão da rua. Você não sabe qual que é o meio da rua mais. Ou seja, e daí a gente anda, você anda no Brasil ali, tem caçamba de lixo. E aí tem as coisas de obra, eles já deixam os montes de terra tudo no meio da rua. As pessoas já deixam o monte de terra tudo no meio da rua, já tem uns pedaços de pau, já tá sujo de massa, já tem uns galhos de árvore. E daí, de repente, você já anda em outra rua já organizada, ou seja, não possui ordem. Não po... Uma casa é mais longe da rua, uma casa é mais perto da rua, uma casa invadiu o recuo, outra casa não invadiu. Sendo, por exemplo, em Curitiba, sobretudo ali no bairro da Camila, ele é um pouco mais organizadinho. Hoje aqui em Freiburg, nos bairros mais centrais e mais organizados também é isso, em muita cidade é assim. Mas você pega, por exemplo, questões de cidades, até zonas com um pouco mais precárias, mais distantes, com problemas de saneamento, essas coisas, não tem muito isso, é totalmente desordenado. Desordenado. Uma casa bagunçada é feio. Uma casa bagunçada é feio. Um ambiente de trabalho bagunçado é feio, não é bonito. E aqui dando por consciências práticas, né? Questões práticas. A gente precisa olhar para isso e a nossa relação com essa beleza supõe certa beleza no sentido ordem em nós, ordem no ambiente em que moramos, ordem no ambiente em que trabalhamos, ordem nas nossas coisas interiores, nos nossos afetos interiores. A gente precisa disso. A gente precisa. É necessário para nós, por quê? Porque possui essa relação com o belo, que é um dos atributos do ser. Notável aqui, Satanás, que diabo é o ser? Muito contrário, não é o diabo. É... O ser, digamos assim, se a gente for, é quem a gente pode chamar aqui de Deus, de Criador. Aí depende muito do que você acredita. Eu vou chamar de Deus porque eu sou católico, ora bolas, né? Possui certo ordenamento. Possui certo ordenamento. Quando o ser criou, quando o ato criador do Criador, evidentemente, criou o mundo, supõe-se certa ordem. O Sol roda de um jeito, a Terra gira em torno do Sol, os planetas, eles não se movem à louca no universo, no firmamento. Possui uma certa ordem. Possui uma certa ordem e uma dimensão do Criador de eternidade. Tanto, se você for pegar e tirar foto. Pagou meu charuto. Se você for pegar e tirar foto do Sol todos os dias do ano, ao meio-dia em ponto, ou às 6 da tarde em ponto, às 6 da manhã, não interessa o horário. Gente, você vai ter, sabe o quê? O formato, aquele formato do 8 deitado do infinito, que é o chamado de lemniscata. Que é a lemniscata, que é um formato de infinito. Porque o Sol traz em si isso e possui um movimento ordenado, não é um dia aqui, um dia acolá, outro dia acolá. Os planetas também são assim, o universo é assim. Logo, a gente precisa disso. Pagou isso aqui. A gente precisa disso em nós. Nós precisamos disso em nós. Você veja, a gente precisa dessa ordem em nós. E eu repito e repito e repito. Presta atenção aqui. É ordem na vida, é ordem dentro. As coisas vão ser, precisam estar ordenadas dentro de nós. E é ordem de conduta, que a gente vai falar de verdade, conduta e pensamento. E de beleza, a gente tá bem alinhado. Aqui é o meu cachecol bem arrumadinho. Até mostrar aqui.
meu cachecol, a golinha aqui bem arrumadinha, minha barba tá feita que eu fui no barbeiro, eu tava parecendo um náufrago, cortei o cabelo, tudo bem bonitinho. A Camila tá aparecendo lá embaixo, ela tá bem organizadinha, bonita. Provavelmente com a coberta nas pernas a causa do pijama. Sim, mas ela tá muito organizada. A gente precisa. A minha cama que vocês não estão vendo, ela tá um pouco bagunçada, porque eu tô com algumas roupas em cima que eu tive que trocar, enfim. Mas ela tá arrumadinha. Se eu guardar essas roupas, ela já fica arrumada. A gente precisa dessa ordem. Beleza? Beleza? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Não sei se eu me fiz entender. Mas prosseguindo. A beleza é a forma, ou seja, a forma como as coisas se apresentam. Agora vamos para a verdade. Verdade. Verdade que não é mentira. Ou seja, a verdade é a beleza ou é o bem. Retornando, a beleza é a forma do bem, é como o bem se mostra. A verdade, a verdade é o bem do intelecto, da inteligência, da razão. Isso que é a verdade. Isso que é a verdade. Que é diferente da mentira. Relacionando com a beleza. Uai, Otávio, como assim? Relacionando com a beleza. Gente, você já viu coisas muito bem arrumadas, mas incoerentes, que não coadunam com o ambiente? Às vezes você chegou, por exemplo, numa casa muito bem arrumada, muito bem linda, uma mansão bonita, bem bonita, bem arrumada, feita assim, mas você sente desordem. Às vezes é um lugar, um local que tem mentira, que tem briga, que tem confusão, que tem coisas que não são tão boas assim, entendeu? Tem coisas que tem falta relação com a verdade ali. E às vezes você chega em locais que não estão tão bem arrumados, ou que possuem uma pequena ordem, mas que possuem verdade. E às vezes mais singeleza, mas eles acabam transmitindo muito mais beleza por isso. Como assim, Otávio? Me explica. Explico, gente. A verdade é o bem do intelecto, ou seja, nós precisamos estar orientados para isso, é o bem da nossa inteligência. Nós precisamos buscar uma verdade. E daí você vai me dizer, Otávio, mas eu busco a verdade porque eu busco a Deus, mas Deus você não sabe nem o que é. Deus você não sabe nem o que é. A verdade você sabe que é diferente da mentira. Se a verdade você sabe que é diferente da mentira, é muito mais fácil você buscar a verdade e buscar não só uma questão de retidão de consciência, de honestidade, de retidão moral, mas uma verdade. Saber que existe uma verdade e que nós estamos orientados para ela, é muito necessário essa busca, porque ela é a verdade. Não só o dizer a verdade, não mentir, isso sim também, mas buscar a verdade, se afastar das mentiras também que nos contam. Por exemplo, ideologias são mentiras e adoecem. Ideologias são mentiras e adoecem, por exemplo. Ideias, às vezes fajutas, revolucionárias ou não, são mentiras e adoecem. O próprio desordenamento, que eu falava antes ali da beleza, por exemplo, um ambiente desordenado, uma casa sempre bagunçada, as cidades muito bagunçadas e fora de ordem, elas também causam adoecimento. E aí é esse afastamento desses princípios que adoecem as pessoas. É engraçado, né? Quando uma pessoa se recupera de um estado de saúde e que ela tá bem, ou por exemplo, uma pessoa tá em depressão, tá com depressão ali, o que a gente costuma chegar a dizer pra pessoa? Levanta, toma um banho, se arruma, vamos arrumar essa casa, vamos arrumar esse quarto, não sei o quê. O que a gente tá colocando ali como algo que para tornar aquele ambiente saudável e para ajudar aquela pessoa a ficar saudável? Ordem. Quando uma pessoa também está nesse sentido, você precisa falar algo com alguém, você precisa dizer, você precisa se abrir, você precisa falar a verdade. Ninguém contar, você tá depressivo, então minta para alguém que você vai melhorar. Não, ninguém faz isso, pô. Ninguém faz isso. Não é assim. Então, a verdade é a beleza, é a bondade, é o bem do intelecto, da razão, da nossa inteligência. E de agora nós vamos pro bem. O bem, a bondade, aí
é a natureza de tudo isso que eu juntei. Por quê? Vamos lá na escritura ocidental, olha lá no Gênesis, tá escrito lá, você acha que tá escrito lá, e Deus viu que tudo era ruim? E ele criou a natureza, ele não criou o meu charuto nem a garrafinha d'água, tá? Não criou um celular, ele criou a natureza, o firmamento, os astros, o homem e a mulher ali, Adão e Eva, Adão ali, no Éden, as plantas, foi isso que ele criou, as águas, enfim, foi isso que ele criou, a natureza. Então, não que o bem seja, que essas coisas naturais sejam um bem em si, não é isso, gente. Mas é que essa conexão com a natureza das coisas, ela nos torna saudáveis. E o que é com a natureza das coisas? É a natureza de mim mesmo. É o servir-me dos bens. E aqui eu estou explicando de uma maneira bem didática e bem humana, assim, porque eu não vou entrar em conceitos do ato puro, do motor imóvel, do caralho de asa. Não vou. Mas assim, ó, e falar assim de coisas que são muito próprias. É a natureza de nós mesmos, é a natureza das coisas. Quando eu uso as coisas e deixo que usem a mim mesmo e uso os outros diferente da natureza que é, aquilo é desordem, aquilo adoece. Se Jesus, o de Nazaré, o Nazareno, pode ser o Jesus histórico, se você não acredita, mas está lá na escritura que ele deixou o paninho lá dobrado dentro do coisa. Ele não o dia que ele ressuscitou, ele tomou cuidado de dobrar o paninho. Tudo bem que nesses dias de frio a gente nem arruma a cama direito, né? A gente só sai meio. E aqui no sul, onde eu e a Camila estamos, a Camila tá me fazendo embaixo da câmera que não, porque ela não sai correndo para trabalhar igual eu. Eu saio correndo, pegar ônibus e coisa, a Camila tem o trabalho dela mais em casa, eu não. E aí, a gente, mas voltando nesse assunto, a gente precisa dessa ordem, e aí o exemplo está, e as coisas estão ordenadas. Vocês não percebiam? Vocês não percebem, por exemplo, também que as pessoas ficaram mais feias? E eu não falo no sentido estético. Às vezes as pessoas estão esteticamente até mais bonitas do que eram, porque, por exemplo, a nossa sociedade sofre muito menos no sentido físico, né? Você pegar eu com 30 anos, possivelmente eu esteja mais novo do que o meu avô com 30 anos. Eu não trabalho no sol, nunca trabalhei no sol assim por muito tempo. Não trabalhei na lavoura. Tenho cama boa, casa boa, ando de carro. Então, não tenho esse problema, entendeu? Essa dificuldade. Isso faz com que talvez esteticamente eu seja mais bonito. Mas, por outro lado, o modo de vestir das pessoas, o modo como as cidades eram organizadas, você pega o Buenos Aires nos anos 40, 50, Buenos Aires era belíssima. O Rio de Janeiro, aquelas construções antigas. Camila e eu andávamos esses tempos no centro de Curitiba, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Aquelas construções antigas com cada traçado, os contornos, todos muito bonitos. Hoje em dia o pessoal constrói umas caixonas de fósforo e acha que aquilo é ordem. Gente, a natureza das coisas, voltando para a natureza das coisas, por exemplo, por que a gente vê certa beleza numa plantação de árvore ali? Ou, tipo, num monte de árvore nativa ali, numa floresta, a gente vê certa beleza. Vê beleza nos animais. Porque possuem ordem, porque está se cumprindo a natureza deles. E o ser humano, ele adoece a partir do momento que ele se afasta da sua forma de verdade, da sua natureza de verdade e da sua inteligência. Isso nos adoece enquanto seres humanos. Isso nos adoece enquanto seres humanos. E daí vocês vão falar hipócrita. Por tá com coisa aí, charuto tal, e tá falando em adoecimento. Estou falando de adoecimento psíquico. Um dia nós vamos fazer uma live só para falar sobre isso aqui. Mas assim, apenas para inserir no contexto, para te falar, para te dizer que a gente precisa estar na relação com o bem, que é a natureza, com a nossa natureza. O que é a tua natureza? A tua natureza de ser humano? Sim, que evidente. Mas aquilo que você nasceu para ser, aquilo que o sol que está dentro de ti, como eu falei lá na primeira aula,
insere você numa lógica de sentido da vida e essa é a sua natureza. A tua vida foi feita para ter sentido, a natureza da tua vida é ter sentido e você precisa colocar sentido nela. A gente adoece quando a gente está longe disso e a gente adoece quando a gente está longe da nossa forma. Por isso, aquele videozinho de ter aquelas gurias lá na Europa latindo porque elas se identificavam como cachorro. Parecendo um chihuahuazinho. Aquilo é adoecedor, colocava um coleira no pescoço. Aquilo é adoecimento, aquilo ali é a prova de adoecimento. E toda vez que a gente cumpre coisas que estão afastadas, eu repito essas três coisas, a nossa natureza, afastados da nossa natureza, da forma nossa de ser humano e da nossa inteligência, isso nos adoece, porque nos afasta da bondade, da beleza e da verdade. Feito? Gente, acabou meu charuto, que é pra eu parar de falar. Acabou aqui, apagou, né? É pra eu parar de falar. Então, assim, ó, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu comentário, manda suas dúvidas. Me chama de lindão, como diz o Leandro Voz, um youtuber que fala de coisa de canto e tal. Não, a Camila está dizendo que não é pra você chamar de lindão, me chama de lindão, que ela fica com ciúme. Manda suas dúvidas, se inscreve aí no canal, segue a gente lá no Instagram, no Twitter. Tem a nossa ali o link para nossa pra landing page que você vai entender um pouquinho do nosso projeto e vai entrar no nosso grupo do WhatsApp lá para estar falando as coisas pra gente e tal, para estar conversando com a gente. Então assim, ó, bem bacana, bem legal. E nós precisamos de vocês conosco nesse projeto, porque aqui vocês estão entendendo o que é o Amorintos e a missão do nosso projeto, tá? Então queremos muito vocês aqui. Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.